Você sabe a diferença entre migração e refúgio? Então, essas e outras perguntas a gente pode esclarecer nessa live de paz que tivemos com Ildete Emanuele, ex-assessora da Caritas Brasil no setor de migração e refúgio. Vale a pena escutar essas histórias bonitas. Cola com a gente. E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo José Braga e esse aqui é o canal Na Raça e na Paz. Sabedorias que merecem ser espalhadas. Queria pedir para você dar aquela curtida nesse vídeo, compartilha também com seus amigos, suas amigas no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Twitter, onde você quiser compartilhar, e também se inscreve no canal. A gente está crescendo pouquinho em pouquinho, a gente está com a meta aí, um pouco ousada eu sei, mas realista, de a gente conseguir chegar até 1000 inscritos nesse ano de 2020. O que é que vocês acham? Será que a gente consegue? Vocês me ajudam? Vamos juntos? Com a raça na paz, é isso. Sabedorias que merecem ser espalhadas. Então, esse vídeo trata de um tema que é o tema da migração, da imigração e refúgio. E a primeira coisa que eu me lembro quando esse tema vem à tona se liga ao Papa Francisco e sua primeira viagem enquanto Papa, ainda em 2013, mais precisamente em julho de 2013, ele visitou a ilha de Lampedusa, que fica no sul da Itália, no mar Mediterrâneo, e é muito conhecida, ou ficou conhecida mundialmente, com essa visita do Papa. Porque, infelizmente, há uma tragédia humana em curso que acontecia naquele momento e que continua acontecendo, infelizmente, de muitos imigrantes da África, da Ásia e do Oriente Médio que procuram, através de embarcações precárias, chegar à Europa através do mar Mediterrâneo. A ilha de Lampedusa ficou conhecida porque o resgate da marinha italiana se dá muito através dessa ilha. Muitos dos refugiados, muitos dos imigrantes, e aqui eu já falei uma palavra, né, refugiados, é uma outra conotação também desse fenômeno da imigração. Esses refugiados eles acabavam sendo levados para Lampedusa, até que a situação deles fosse esclarecida, resolvida ou encaminhada. Esse é um tema, portanto, muito importante do ponto de vista humanitário, mas também do ponto de vista identitário. E aqui, por que eu me remeto a isso? A questão identitária é uma ampliação do que a live conversou. A propósito, é importante já de cara, e o Let vai ampliar um pouco isso no vídeo, mas é importante de cara fazer a diferença entre refugiado e o migrante ou o imigrante, né? O refugiado é aquele que está fugindo de uma situação de perigo, de ameaça à vida, de ameaça à sobrevivência dele ou de seus pares ou de todos. No caso concreto que a gente vivencia aqui na América do Sul, nós temos muitas notícias, né, dos refugiados que vêm da Venezuela. Há uma crise generalizada na Venezuela, inclusive de direitos humanos. Isso tem provocado a movimentação de vários venezuelanos por todos os países da América do Sul, inclusive o Brasil. Então, refugiado é aquele que se sente ameaçado em sua sobrevivência e, portanto, ele não tem escolha, ele não tem muito essa possibilidade de escolha. Ele precisa salvaguardar a sua vida ou a de seus pares, ou ele tem que sair para tentar ajudar os seus pares, os seus familiares, os seus amigos, enfim. Então, a questão dos imigrantes que são refugiados, que estão como refugiados, é sensivelmente diferente a dos imigrantes ou dos migrantes. A dos imigrantes, e aqui eu já antecipo algo que vai ser esclarecido por Tica, a dos imigrantes é que imigrante é aquele que sai de um país para outro, então ele cruza essas fronteiras que geopoliticamente se convencionaram, e o migrante é aquele que migra dentro do próprio território, do próprio país, da própria região. Então, até na live Tica deu exemplo que eu era um migrante, eu sou cearense e vim para a Bahia. Hoje eu já sou pai de um baiano, uma criança baiana, nascida aqui em Salvador, no Hospital Santo Amaro, em agosto de 2014, etc. Então, assim, e vejam, por que isso se vincula ao elemento da identidade? O filósofo Ricardo Tim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele faz uma análise muito interessante sobre identidade como exílio e diáspora, ou seja, dentro desse contexto de movimentação humana.
Na nossa história de vida, na nossa história de antepassados, quem não teve alguém que saiu de um canto, foi morar em outro e estabeleceu sua vida, suas raízes nesse outro lugar? Então todos nós temos essa história. Nossa identidade está arraigada em várias experiências de movimentação humana, mais próximas ou menos, mas arraigada em várias histórias de movimentação humana. A nossa identidade, portanto, tem a ver com o id, o idem, aquilo que se mantém, aquilo que permanece, mas também tem a ver com a diáspora, né? Diaspora, né? Aquilo que, através dos poros, aquilo que se espalha, uma espécie de espalhamento. E tem um outro verbo também que tem a ver com exílio e que se descobriu etimologicamente, a palavra em português que herdou essa força etimológica e simbólica foi a palavra perambular. Então, perambular que é movimento, né? Então, o ser humano ele está numa condição identitária de movimento e de espalhamento. Se é uma condição de espalhamento de movimento obrigatória ou não obrigatória, essa é uma questão que humanamente a gente precisa avaliar e tratar adequadamente. Mas o fato é que quando nós acolhemos refugiados, quando nós acolhemos imigrantes ou migrantes, nós estamos cumprindo um papel ancestral. Nós estamos, na verdade, acrescendo a nossa identidade. Deixa eu falar um pouquinho então da minha experiência. Eu fui entendendo que identidade não é algo que se mantém enrijecido, gessificado, fixo durante toda a sua vida. Aquilo que se mantém é aquilo que se mantém sendo acrescido. No sentido de que quando eu tinha 20 anos, eu me chamava José Braga, mas eu não era pai. E hoje, com 39 anos, quase 40, eu acho muito difícil conseguir me identificar sem a existência dos meus filhos. E algumas nuances vão sendo somadas. Por exemplo, agora eu moro desde 2010, há 10 anos eu moro na Bahia. Quanto da cultura baiana, quanto do jeito de falar do baiano, o jeito de se relacionar do baiano, o quanto daqui da culinária, o quanto daqui eu já assimilei dentro dos meus costumes, dentro da minha visão de vida, da minha linguagem, da minha forma de me relacionar. Enfim, quanto disso já foi acrescido no meu jeito de ser no cotidiano. Quando eu vou a Fortaleza, quando eu vou visitar minha família, enfim, meus amigos, eles sempre falam que o jeito de eu falar, algumas expressões, o jeito de eu me comportar mudou. E, ou seja, a minha identidade foi acrescida por por essa experiência de movimentação, de perambulação, de espalhamento que eu tive na minha vida. Muito diferente, óbvio, do que acontece com refugiados. Eu tive a opção de vir para cá. E Tica explica isso de forma bem detalhada isso na live. Uma outra coisa que eu gosto de falar também é que essa coisa da baianidade, essa identidade, ela me foi acrescida na minha vida. Então, a vida pulsa. A identidade pulsa, a identidade ela vai sendo acrescida. Como diz o Cortella, nós não somos fogão, sapato que nasce pronto e vai se gastando. Nós somos não prontos e vamos nos fazendo. Então, nessa coisa do se fazer, alguma coisa se mantém e muitas são acrescidas. Não como característica, como identidade mesmo. Né? Não é um anel ou uma pulseira que eu uso. Não é um tipo de óculos que eu uso. Tem a ver realmente com algo que é vital, que constitui a identidade. Não é característico de uma identidade. Não sei se me faço entender. Mas algo que eu não queria deixar de falar aqui e que me parece super importante a partir também das reflexões de Ricardo Tim, de Tica, é que é o seguinte: a gente não pode pautar refugiados, não pode pautar imigrantes, não pode pautar movimentação humana, identidade, sem reconhecer que nós não somos mônadas. O que são mônadas? São entidades únicas que não se comunicam ou só se comunicam se têm vontade de se comunicar umas com as outras. Então hoje a discussão sobre as bandeiras identitárias, os movimentos identitários, é um movimento super importante. O reforçar a identidade, a diferença é importante desde quando? Isso quando entra num campo político
isso não seja fonte de choques ou de disputas por poder. Que a gente não esteja no campo político pelo poder. A gente esteja no campo político a partir da ética, que é o reconhecimento e valorização das diferenças. Então, minha perspectiva, minha reflexão para esse início, nessa cabeça de vídeo que eu quero deixar registrada, é a ideia de que os migrantes, os refugiados, a cultura do encontro e o encontro de culturas precisa levar em conta exatamente esses dois âmbitos, o reforçamento das diferenças como algo positivo, como algo enriquecedor, mas ao mesmo tempo que no campo político a gente não esteja numa disputa de poder, mas que a gente esteja dentro de uma convivência ética, em que a junção dessas diferenças, dessas bandeiras identitárias, elas confluam no sentido de tomar força e impulso para que todos tenham plenitude de direitos, de acesso a bens e serviços, de acesso a uma vida digna. Porque se ficar ainda na coisa de reforçar a identidade, tolerar o diferente, a gente só vai mudar os personagens. A gente é capaz de mudar o oprimido em opressor, mas a gente não vai resolver nada. Pelo contrário, vai acirrar ainda essa contradição. Era isso. Espero que vocês gostem do vídeo, da live. Aproveitem. Beijo. Você resumiu bem, né, minha trajetória, principalmente profissional. Eu estou muito contemplada com a apresentação. Eu gosto sempre de destacar a questão do meu nome, né? Meu nome é uma homenagem. Então, meu nome é uma homenagem à minha avó paterna, Ildete Bahia de Souza, a qual tem uma escola no Pernambués dedicada a ela, com o nome dela, Escola Municipal Ildete Bahia de Souza. Então, minha avó paterna foi uma guerreira, uma lutadora, e ela lutou muito para que na comunidade dela tivesse uma escola. Então, por isso, infelizmente, ela não viu a escola construída, mas quando construiu a escola na comunidade, foi feita essa homenagem para ela. Da minha apresentação, eu gosto sempre de destacar a história do nosso nome, né? Porque também a gente sabe que essa é uma questão de dignidade e muitas vezes isso é tirado de nós, o direito de dizer da nossa história, da história do nosso nome, de quem veio antes da gente. Nossa ancestralidade, né? É É muito bonita essa verdade. história. Inclusive, eu até sabia que era o nome de sua avó, mas eu não sabia da história da escola. Fico feliz em saber. É, Bom, a gente costuma, na live de paz, fazer com que a primeira pergunta de fato seja uma pergunta que já faça a gente entrar de cheio no tema. Então, o tema é migração e refúgio, cultura de encontro e encontro de culturas. Então, essa primeira pergunta, eu sempre peço para que os convidados eles deem um panorama, estabeleçam um cenário, né, digamos assim, as balizas para a gente compreender o tema, para a gente compreender de que lugar você fala, né? Então, assim, por gentileza, se você pudesse nos falar um pouco desse tema da migração e refúgio, do trabalho que você desenvolveu, como isso aconteceu, como você chegou lá, o que de fato você fazia. Eu acho que isso é interessante para a gente poder ter um panorama daquilo que a gente vai conversar nessa noite. Por gentileza, Tica, nos dê esse panorama aí e a palavra é sua. obrigada. Então, primeiro eu vou começar pelo final das suas provocações. Como eu cheguei nesse tema, né? Como eu cheguei nessa missão? Eu participei aqui no Fórum Social Mundial, teve uma oficina não, um seminário internacional sobre mulheres em situação de refúgio. Esse seminário, que foi promovido pela Caritas Internacional e por outras organizações, mexeu muito comigo. Eu escutei naquele momento 3 testemunhos de 3 mulheres refugiadas, uma venezuelana, uma da República Democrática do Congo e outra da Síria. Aquelas 3 mulheres, os testemunhos de vida daquelas 3 mulheres me chamaram muita atenção.
porque apesar do grande público, da maioria do público em situação de refúgio, ser um público masculino, né, um público masculino e jovem, que vem sozinho, não é que eles sejam solteiros, mas a maioria vem sozinho e depois organiza a possibilidade de trazer a família. Então, apesar desse perfil ser a maioria, existem muitas mulheres em situação de refúgio. E para a mulher em situação de refúgio, é uma barra muito pesada, é um desafio muito grande. Em especial quando essa mulher é mãe. Para um homem, né, normalmente é um pouco mais fácil, não estou tirando a relevância da paternidade, mas às vezes é um pouco mais fácil sair sozinho, deixar os filhos, deixar a companheira ou o companheiro, enfim, sair sozinho e depois de estruturada uma base, trazer sua família. A mulher, se ela é mãe, ela não sai sozinha. Ela não consegue deixar os filhos e fazer essa dinâmica do refúgio. Então, essas mulheres, principalmente mães, elas não têm seus filhos. Eu conheci uma venezuelana, uma mulher venezuelana, que veio com 5 crianças. 5 crianças, sozinha, sem companheiro, e nessa situação. Então, é algo muito desafiador. Então, os testemunhos daquelas 3 mulheres mexeram muito comigo. Na época, eu estava na ASA, Ação Social Arquidiocesana aqui de Salvador, coordenando a articulação pastoral da ASA, mas eu já fiquei mexida com aquilo. E aí, eu fui me aproximando um pouco mais da temática, da pauta. E em junho de 2018, a ASA, através da ASA e da Caritas, Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, eu participei do Seminário Internacional sobre Migração e Refúgio em Brasília. E aí, mais ainda, a pauta me envolveu. Foi um seminário muito bonito, com um protagonismo muito grande das pessoas em situação de migração e refúgio. E ali eu fui arrebatada naquele seminário. De fato, naquele momento ali eu disse, eu quero isso para a minha vida. Não sei se vai ser de forma voluntária, eu quero trabalhar com isso. Voltei para Salvador, né? Continuei na ASA, trabalhando na ASA, e aí a Caritas lança um edital de um programa de acolhimento integral de refugiados, 6 estados, e um deles seria o Distrito Federal, 6 estados e o Distrito Federal. Eu aí não pensei 2 vezes, eu falei assim, não, eu vou tentar. Na época era um salário bem baixo e tal, mas não era essa a minha preocupação. Era de fato me envolver com essa temática, era de fato abraçar essa missão, e eu fui. Então, naquele seminário, lá em Brasília, e aí o tema que a gente traz hoje vem inspirado principalmente daquele momento, o cardeal Tagle, que é o presidente internacional da Caritas, ele fazia alusão ao Papa Francisco, que fala dessa cultura do encontro, e dizia, né, que para essa cultura do encontro realmente acontecer, exige necessariamente de nós um encontro de culturas. E um encontro de culturas que gera soma, que gera multiplicação, que gera partilha, que gera troca de saberes e experiências. Então, não é um encontro de cultura que tende uma cultura a apagar a outra, ou uma cultura sobrepor a outra, mas sim um encontro, uma troca, uma partilha. E aí, o cardeal Tagle trazia essa reflexão, que é um pouco desse tema que a gente traz, e o Papa Francisco, ele citando o Papa Francisco, né, dizia assim, não é suficiente ver, mas olhar. Se eu não paro, não olho, não toco, se eu não falo, não escuto, eu não posso fazer um encontro e nem ajudar a fazer a cultura do encontro. Então, o Papa Francisco, na sua sensibilidade, que é tamanha,
traz muito essa experiência da compaixão. Gosto muito quando ele traz a expressão da revolução da ternura. E o Papa Francisco diz isso para a gente. É preciso a gente parar, é preciso a gente escutar as histórias de vida dessas pessoas, as histórias do trajeto dessas pessoas. Gente, quando você para escutar tudo que cada um e cada uma passou para chegar até aqui, então é aqui ou em outros países onde conseguiram um refúgio, é de você realmente sentir compaixão, colocar seu coração junto com o coração dessas pessoas. Então, para mim, essa inspiração do Papa Francisco é muito forte nesse sentido. E aí o Papa também traz quatro verbos que são muito importantes para a gente pensar nesse tema. São os verbos acolher, proteger, promover e integrar. Então, acolhida é uma primeira atitude humana. Qualquer pessoa que faz pastoral, que é pastoral, precisa ter a acolhida como um princípio, como um valor que a gente não pode abrir mão. A gente precisa acolher de coração aberto, acolher esse Cristo que se aparece para a gente, que se verbaliza, se encarna na frente dos nossos olhos através de diversas situações de exclusão, de vulnerabilidades sociais. Então, a gente precisa, de fato, ter essa acolhida como um valor, como um princípio. Proteger assegurando direito, denunciando toda forma de exploração, como essas pessoas chegam numa situação muito difícil de vulnerabilidade e, felizmente, muitas pessoas se aproveitam disso. E aí tem um trabalho escravo, tem a exploração laboral, então a gente precisa estar muito atento a essa questão para denunciar, porque vale a pena ressaltar aqui, né, dentro dessa questão da temática, que aquela pessoa que chega em nosso país solicitando refúgio, essa pessoa tem os direitos que nós temos aos serviços, às políticas públicas. O direito que essa pessoa não tem ainda é o direito político, são os direitos políticos. Essa pessoa não pode votar, essa pessoa não pode ser votada. Aqui no Brasil, ainda não. Então, os demais direitos, a saúde, a educação, a todos os direitos que nós temos, essas pessoas também têm. Então, a gente precisa entender isso muito bem. E ainda, com relação à acolhida, a gente tem muito mais brasileiro em outro país, em outros brasileiros e brasileiros em outros países. A proporção é muito maior do que a quantidade de pessoas que procuram o nosso país para refúgio. Então, a gente precisa também ter isso muito forte na gente. Porque se os nossos e as nossas, que estão por esse mundo de meu Deus, em tantos outros países, estão sendo acolhidos e acolhidas, a gente também precisa abrir nosso coração. Essa coisa das fronteiras, das barreiras, dos limites, foram coisas dos colonizadores. Eles estabeleceram aqui no nosso chão, na nossa terra, essa questão de limites. A população que aqui estava, que foi dizimada, exterminada, e que até hoje é dizimada, que é a população indígena, não tem, e até hoje, para a população indígena, não existe isso de limite geográfico, daqui para aqui você é isso, daqui para cá você é aquilo, aqui perto. Isso não existe. Então, a gente precisa entender também isso. A gente precisa decolonizar os nossos pensamentos, a nossa cultura, porque isso é coisa imposta pelos colonizadores, essas barreiras, né, geográficas. Promover, procurando fazer com que essas pessoas cresçam e se desenvolvam em todas as dimensões da vida e integrar, principalmente integrar no encontro das culturas, da questão da linguagem, culinária, da dança, da música e integração nessa perspectiva do Papa Francisco, da troca, da partilha, de um aprender com o outro. Eu aprendo com minha amiga venezuelana a fazer arepa, ela aprende comigo a fazer um cuscuz. Então, não é da gente impor nossa cultura, mas é dessa troca. E a gente só tem a crescer. Essa riqueza, essa diversidade que a gente
acrescenta na nossa vida, na relação com essas pessoas, só tem a nos enriquecer mais. A gente muitas vezes faz disso uma barreira, né? Faz isso de um impedimento da relação, mas isso pode ser uma possibilidade enorme de crescimento, de enriquecimento cultural, de vida. Então, isso é muito forte. A experiência concreta que eu vivi na Caritas tem muito a ver um pouco com esses 4 verbos. Então, a gente tinha essa perspectiva da acolhida, a gente tinha as casas de passagem, que a gente arrumava a cama, comprava um lençolzinho novo para arrumar a cama, para poder deixar tudo cheiroso, tudo bonito quando essas pessoas chegavam. E era uma emoção muito grande quando essas pessoas chegavam, porque muitas delas estavam em barracas, em situação de rua, então há muito tempo não dormiam numa cama, não dormiam num lugar aconchegante. Então, esse processo de acolhida era muito forte, porque era você preparar a casa, arrumar a casa. E arrumar a casa é um gesto concreto do seu coração arrumado para acolher, do seu coração aberto para acolher. Então a gente tinha essa preocupação da casa estar muito limpa, cheirosa, com as roupas de cama novinhas, tudo arrumadinho para poder fazer essa acolhida. Na perspectiva da acolhida ainda, a gente fazia campanhas com as comunidades, com as paróquias, para arrecadar alimentos, roupas, mas a gente precisava alimentar a esperança dessas pessoas. E nessa experiência concreta da Caritas, então, como essas pessoas chegaram ali no mês de novembro e dezembro, foi para a gente assim, porque é um momento que está todo mundo muito sensível, né? É um tempo natalino, então a gente está todo mundo muito sensível, é a chegada de um novo ano, e a gente recebeu essas pessoas exatamente nesse período. E as pessoas que vieram sozinhas estavam sofrendo muito. Então a gente precisava de alguma forma alimentar a esperança dessas pessoas, né? Alimentar a esperança dessas pessoas que elas iam, dentro das possibilidades que a gente tinha, elas iam conseguir superar todas as dificuldades. Então, acredito, Braga, que para esse primeiro panorama, eu falei muito, Sim. eu acho, né? Mas acho que para esse Não. primeiro panorama, eu acho que essas informações são as necessárias. Então, eu queria, Tica, por gentileza, que você nos trouxesse então agora, acho que a partir dessa cena tocante que você fala, né, de você preparar a cama mesmo, né? Até lembrei da música, acho que é de Saulo, né? Preparei a casa, arrumei o No meu coração. coração. E queria que você talvez pudesse detalhar alguma história específica de algumas pessoas ou algumas famílias que você recebeu nesse espaço e talvez a reação delas ao chegar e, enfim, não sei se qual era a sensação que elas tinham. Elas tinham alívio, elas ficavam alegres, elas ficavam pensativas. Como é que elas chegavam nesses espaços? Se existia um padrão, se é possível usar essa palavra, ou se as reações variavam. Enfim, traz para a gente um pouquinho esse movimento concreto do que acontecia nessas ocasiões, por favor, Tio. Carolina, que está aí, né? Falava muito com relação a gente com a questão do abraço, né? O primeiro gesto assim que marcava a chegada deles era esse abraço que a gente fazia questão assim de abraçar cada uma e cada um. Com relação a essa questão da casa, duas famílias me tocaram muito. Uma foi uma família que veio com um bebê. Então, como a gente pegava antes, infelizmente não era tão antes assim, tão antecipadamente. A gente chega, as listas com um pouco das características chegavam um pouco em cima. Mas mesmo assim, a gente tentava fazer uma configuração que acolhesse especificamente aquela família ou aquela pessoa. Então, uma família chegou com um bebê. E como a gente já sabia, a gente preparou, assim, não deu para providenciar um berço, a gente até tentou ali no coisa, mas não conseguiu. Mas a gente fez uma caminha assim, bem
bem arrumadinha, assim, preparada, assim, para o bebê. Então, quando essa família chegou, que viu o espaço que o bebê ia ficar, então, assim, para eles foi uma coisa, assim, muito forte, porque a gente pensou nos detalhes, a gente pensou na criancinha que ia chegar num lugar bacana, num espaço aconchegante para a criança. Então, isso também foi muito forte. A outra família tinha uma criança que se chamava Jesus. E quando Jesus chegou, Respire, pode respirar. Todo mundo tá tranquilo para te escutar. Bem-vinda, Eliane. Angino é a sua é a amiga Carolina, venezuelana, né? é minha amiga. Carolina. Isso. Quando Jesus chegou, Jesus falou para mim assim: eu não sei como agradecer a vocês por essa acolhida. Eu não sei o que dizer, qual a palavra que eu tenho para dizer a vocês. Eu disse assim: não precisa dizer nada, só me abrace. E Jesus me abraçou. Então, assim, era um momento, de longe, foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Foi uma experiência muito, muito forte. Eu sempre tive, assim, uma herança de manhã, sempre tive essa coisa da acolhida muito forte mesmo. Sente, e quando a gente fala, a gente parece que revive, né, o momento, parece, né, como se a gente estivesse revivendo o momento. Eu vejo aqui, né, infelizmente não tenho como mostrar a vocês, mas eu vejo um filme passando na minha cabeça, eu vejo exatamente a chegada dessas pessoas, cada um e cada uma. Então, de fato, foi uma experiência muito forte. E essa coisa da acolhida, que sempre foi uma marca muito forte em mim, herança de manhã, que manhã sempre teve esse coração aberto assim para acolher. Manhã fazia comida, arrumava a casa. Eu, manhã, tem uns amigos para vir aqui passar uns dias. Quantos, minha filha? Ai, mãe, eu acho que são 8. É, minha filha, onde é que a gente vai colocar 8 pessoas aqui? Eu falo, calma, mãe. A gente arruma, vai dar tudo certo. Ela, é verdade, a gente arruma aqui, dá tudo certo. E assim, você conheceu a minha casa quando eu morava ainda lá na comunidade, né? Lá no sertanejo. Minha casa era pequena, então eu já era eu, mãe e meus 2 irmãos. Então, assim, é, a gente infelizmente não tem acesso a muitas dessas fotos, né? Mas a imagem não tem como sair da cabeça, né? Pode não ter a foto, mas a imagem não tem como sair da cabeça. Então é isso. Eu queria que você entrasse naquela fase da fala que você faz questão de que as pessoas saibam desse tema, né? Que você entende que sobre todos os temas sempre há um senso comum, mas sobre alguns temas é um senso comum que não atrapalha, que não atrapalha. Mas sobre outros temas atrapalha. E aí é muito importante quem é mais especialista, quem é mais próximo a determinados contextos e temas, poder como que desconstruir certas impressões, certos sensos comuns, para que as pessoas realmente se conectem melhor com aquelas realidades. Então, se você pudesse ajudar a nós que estamos aqui ao vivo e as pessoas que vão assistir os vídeos, tanto no YouTube como no Facebook, como aqui no próprio IGTV do Instagram depois, o que é que você acha que é preciso falar para as pessoas sobre esse tema para que a gente possa se conectar melhor com essa realidade? Porque Sim. um perigo muito grande também, às vezes, a gente cai muito na questão do número, né? Tudo é número Uhum. e são tantas pessoas acolhidas, tantas pessoas passaram. No caso da nossa Casa de Direitos lá em Brasília, foram 1.200 pessoas que passaram pela Casa de Direitos, de mais de 60 nacionalidades diferentes. Então, assim, Nossa. o número às vezes é importante para poder quantificar a ação e tudo, mas também é importante lembrar que são vidas, né? São pessoas que têm nomes.
né? E que mente. Que São números memória, que né? marcam, são números que marcam. Então, primeiro, uma questão bem conceitual, assim, que eu acho importante não deixar de dizer nessa hora. A diferença entre migração e refúgio. Migração Uhum. e imigração é a coisa mais simples, que a gente tem falado sempre migração, mas migração é interno dentro do próprio país e imigração é quando você sai. Mas essa é uma questão que, apesar de ter essa diferença do i, né, a gente tem utilizado migração como um bloco, como um conceito assim mais amplo, né? Então não é um perigo usar migração independente. Agora, o conceito, diferenciar o conceito de migração e refúgio, aí sim é muito importante. Então, assim, por exemplo, a gente está aqui conversando com Braga. Braga é um migrante interno, né? Braga não é baiano, é cearense, apesar de que já, né, Braga já está com seu birimbau Tenho filho card, já, baiano, já tem filho já brimbal card pronto, ganhei. pronto, então tudo resolvido. Mas Braga migrou para Salvador por conta do trabalho, por conta do lugar que ele provavelmente pesquisou, conheceu, gostou, enfim. Braga, por uma motivação pessoal, veio para Salvador. Está em Salvador, né? E mora em Salvador, no Ceará, às pressas, correndo por uma questão de sobrevivência. Braga não foi Perfeito. forçado. E isso é o que a gente fala de refúgio. Por conta de uma perseguição, por conta de uma crise generalizada de direitos humanos, que é o caso da Venezuela, as pessoas são forçadas a sair do seu chão, forçadas a sair do seu lugar. Então, tem desafios também bem maiores, porque você muitas vezes deixa tudo para trás. Eu lembro que naquele seminário internacional que eu falei para vocês que eu participei, e a mulher síria falou, ela disse assim, eu só não podia deixar o meu instrumento musical. Então, assim, ela não tinha como trazer tanta coisa, mas ela disse que abriu mão de trazer roupa, de qualquer coisa para trazer o instrumento musical com ela. E foi ela e o instrumento musical que veio. Somente, mais nada. Uma mulher jovem, sozinha. Então, a gente precisa, de fato, diferenciar bem. E não é querendo minimizar os desafios e as dificuldades que toda pessoa em situação de migração tem. E isso a gente pode, eu também já morei em outros estados, né? Não tive a ousadia ainda de morar em outro país, mas já morei em outros estados, fui em outros países e a gente sabe a dificuldade quando a gente não fala a língua, quando a gente não é bem compreendida, né? Então, tem suas dificuldades, mas a gente precisa ressaltar essa diferença entre migrar e se refugiar. Então, e para quem acolhe também, essa diferença é Perfeito. muito importante. É muito importante, Uhum. porque as pessoas estão procurando aqui, de fato, um refúgio, um lugar para onde fugir. O Papa Francisco, para esse ano, trouxe para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, especialmente do refugiado, como Jesus Cristo a fugir. Então, para a gente desse universo do cristianismo, que é a grande maioria que acompanha a live de paz, dá para entender muito bem, né? Jesus, também o menino Jesus, com sua família de Nazaré, teve que fugir para não morrer. Então, a gente precisa pensar nessa situação do refúgio, nessa perspectiva. Outra coisa que eu acho importante também frisar nesse momento, que não pode deixar de ser dito, é a importância do trabalho em rede. Não é só a Caritas que desenvolve esse trabalho, a CNBB tem um setor de mobilidade humana, tem o IMDH, que é o Instituto de Migração e Direitos Humanos, tem a ACNUR, que é uma organização da ONU que trabalha com refugiados, tem a OIM, que também é uma organização da ONU que trabalha com migrações. Os jesuítas têm feito um trabalho também muito bom nessa perspectiva da migração e do refúgio. Tem a Pastoral do Migrante. Enfim, são muitas organizações. Eu não dou conta de citar todas, mas eu acho que é importante
essa questão do trabalho em rede. Muito importante para essa acolhida, para essa integração, esse trabalho em rede. E uma coisa também que eu não poderia deixar de falar é sobre um projeto que a gente vivenciou, que também foi um momento muito forte da experiência, que foi da reunião familiar. Eu falava no início aqui que muitas, Carol está falando de outra experiência também, @refugiados UDI, também em Uberlândia, outra experiência, enfim, são muitas experiências, né, Carol? Então, Que bom. outra perspectiva importante é essa questão da reunião familiar. Eu falava no início que muitos homens, principalmente as pessoas do sexo masculino, vêm sozinhos, né? Carol é um exemplo de mulher que veio sozinha, mas a grande maioria é de... E aí eles tentam ter uma base, um trabalho, alugar sua casinha, o seu apartamento, para trazer a família. E esse momento de reunião familiar, que é o restabelecimento dos vínculos que são suportes existenciais, né? A Rede Bartô, isso, Carol. Então, esses vínculos, o restabelecimento desses vínculos, teve, por exemplo, rapazes que quando saiu de lá, por exemplo, da Venezuela, para dar um exemplo, né? A mulher estava grávida, não viu a criança nascer, não viu o rostinho da criança, não pegou no colo. Então, assim, esse trabalho de reunião familiar é um trabalho muito lindo, muito forte, e foi um dos momentos também, assim, o da acolhida, quando eles chegam, é muito, muito, muito forte. E esse trabalho de reunião familiar, eu não poderia deixar de dizer que é muito lindo. Tica, bom, como a gente já imaginava, eu queria muito te agradecer pela riqueza do seu depoimento, pela sua emoção, pelo seu testemunho, pelo seu trabalho. Eu quero aproveitar para deixar registrado para todo mundo, para você, que você foi uma das pessoas que eu trabalhei, que eu mais me inspirei, que realmente trabalhar com você é sempre muito bom, porque você é muito criativa, tem muita energia e isso contagia a gente, contagia os outros. Então a gente trabalhou acho que 2 anos, ou quase 2 anos, 2 anos. enfim. A propósito, essa história do tempo que a gente trabalhou junto tem uns capítulos bem interessantes, mas aí não tinha live que desse aqui. Mas quero deixar registrado isso, né? Aprendi muito com você, né? Sempre é importante deixar registrado e agradecer quando a gente aprende com as pessoas. Eu tenho a intenção de, na minha vida, nunca deixar de ser sensível às aprendizagens que a vida me apresenta, às pessoas que a vida me apresenta, e uma delas foi você, a quem eu agradeço e deixo registrado esse agradecimento grande aqui. Além disso, agradecer as pessoas que acompanharam a gente durante essa live. Eu faço para ti, Tica, a última pergunta, que é, e já depois você pode emendar nossa resposta aos seus agradecimentos, que é, para você, Tica, o que é uma live de paz? Ou o que é uma vida de paz? Ai, agradecer a todo mundo aí, Márcio Vitório, Doce, Zezinho, Elânia, Carlos, Clares, Joyce, tem uma galera aí, Jorginho, tem uma galera aí, Neide, Edna, né? Uma galera acompanhando. Agradecer a todo mundo que sempre me acompanha e agradecer suas palavras, Braga, porque assim esse retorno para mim, enquanto mulher, enquanto profissional, é um retorno assim muito animador, sabe? Porque você foi meu coordenador, então assim é um retorno dessa sua experiência de trabalho comigo na equipe. Então me tocou bastante, né? Ter esse retorno. Eu percebo isso porque sempre que possível você está me convidando para voltar ao colégio, seja para assessoria, seja para um projeto, essa própria live. Então, de certa forma, a gente sente, mas quando a gente escuta, né, é muito bacana esse retorno. Muito obrigada mesmo. Parabéns pela sua família. Deus abençoe sua família tão bonita. Vanderlene, que sempre também me tratou muito bem, preocupada, com cuidado. Então, Deus abençoe a vocês, tá certo? E muito obrigada mesmo pelo retorno e pela oportunidade
de estar aqui com você nessa noite. Vida de paz. Quando a gente falava, né, dessa experiência, a gente falava muito dessa questão das barreiras que a gente coloca muitas vezes entre nós nas relações por conta das nossas diferenças que são tão ricas, o jeito de falar, o lugar de onde vem, a cor da pele, a cor dos olhos, a forma do corpo, a forma de pensar, enfim, tudo isso é riqueza, mas muitas vezes a gente faz dessas diferenças barreiras que impedem para que o amor de fato reine entre nós. Então, para mim, vida de paz é uma vida que quebra todas essas barreiras. É uma vida que derruba todas essas barreiras para que, de fato, se promova a cultura do encontro, a cultura do amor, essa revolução da ternura e do cuidado. Então, só o amor mesmo pode nos dar essa vida de paz. Eu me sinto uma mulher muito amada. Eu me sinto muito amada pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que vivem, convivem comigo. E isso me dá uma paz interior enorme. Saber que eu sou amada e que eu busco também, através de pequenos gestos, mas naquela forma que eu posso, demonstrar amor. E essa troca de energia, de amor, de alegria, me traz essa vida de paz. Então, eu queria dizer isso para vocês, para todos vocês, que eu sempre procuro falar disso, falar do amor, falar para as pessoas que eu amo, que abraço, eu abraço com muito amor. Nossa, esse tempo de pandemia, de distanciamento social, está sendo tão difícil para mim, porque eu amo abraçar. E quando eu abraço, é esse eu te amo que eu estou dizendo com o meu corpo, com a minha energia, com a minha alegria, com toda a minha força vital. É esse amor que eu quero mostrar para as pessoas. Então, para mim é isso, vida de paz.